Fala galera, quem tá falando aqui é o Lucas, professor das disciplinas de gramática e redação aqui do cursinho Ideia. E desde já eu já ressalto que a nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade a um conteúdo que a gente já vem abordando. Então vamos falar sobre a redação do Enem. Como é que funciona a redação do Enem, como é que funciona esse temido texto dissertativo e argumentativo. Nessas aulas vamos perceber que o texto dissertativo e argumentativo não é esse bicho de sete cabeças como vendem pra gente. A gente vai perceber que a redação do Enem é algo que a gente pode tirar o mil não é uma utopia, e a gente vai perceber nessa aula de hoje, tá bom? Então, como é uma continuidade, a gente já falou sobre a competência 1 e a competência 2 na videoaula anterior. Então, antes de assistir essa aula, dá uma passadinha nessa aula, tá certo? É muito importante, e já vai deixando o like e já compartilha esse vídeo com algum amigo seu que realmente vai prestar vestibular esse ano junto com você. Então, indica esse vídeo para ele, caso você tenha gostado. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a competência 3, a competência 4 e a competência 5 do Enem. Como é que funciona? Então a gente vai abordar essas três competências e fechar o assunto de competências. Fechou? Já ressalto mais uma vez que isso é uma síntese que a gente aborda nas nossas aulas, aí realmente é algo bem sintético. E nessa aula como é que vai funcionar? Certo? Nosso objetivo é realmente a gente falar sobre essas três competências. A gente vai passar de uma por uma, realmente ressaltando alguns pontos, e no final a gente vai ver na prática, certo? Eu acredito que a gente já falou sobre essas competências, a gente já tem uma noção de como funciona bem, mas realmente como é que funciona na prática? Que Lucas, eu sei sobre essas competências, mas na hora da prática, na hora de escrever é outros 500, é outra história. A gente vai perceber, a gente vai analisar uma redação juntinhos, tá certo? Eu e você, nós vamos ser corretores nessa aula de hoje, a gente vai corrigir uma redação. Fechou? Mas vamos lá. Sem mais delongas, como é que funciona a competência 3? Tá certo? E aí, Lucas, como é a competência 3? Galera, a competência 3 é simplesmente você selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Por que isso? A gente viu na competência 2, ela se tratava por realmente você trazer conhecimentos de diversas áreas, seja da história, seja da geografia, seja da estatística, seja da filosofia, das citações, enfim, realmente você trazer repertórios para reforçar o seu ponto de vista. Mas a competência 3 fala assim, ó, não é somente você trazer esses repertórios. A partir de agora você também tem que organizá-los em defesa do seu ponto de vista. Então, vamos fazer um resuminho, aquele nosso velho resuminho, rumo ao duzentão, dos nossos 200 pontos da competência. E o que se trata? Primeiro ponto, argumentação expressando sua posição. Por que isso? A gente sabe que nosso texto se trata de um texto dissertativo argumentativo. Argumentativo, então a argumentação é a base, tá certo? Então você precisa ter argumentos para comprovar a sua posição. A sua argumentação é a base do seu texto. Então, quando chega no desenvolvimento, você trazer os repertórios, você organizar suas ideias, que é já o segundo ponto, isso é o clímax da sua redação. É quando seu corretor fala, caraca, tem a sua tese dele lá na introdução. Agora vamos ver como é que ele aborda, como é que ele traz a questão dos repertórios, como é que ele organiza as ideias dele. Fechou? Então vamos lá, o segundo ponto é justamente isso, ideias bem organizadas. Não adianta nada, galera, você realmente trazer um repertório incrível, mas ficar muito bagunçado. Ficar aquela coisa que ninguém entende, ficar aquele texto bem confuso. Então, organize bem as suas ideias. Fechou? É muito importante esse segundo tópico. Além desse segundo tópico, o seu corretor chega para você e fala da seguinte forma, ó, você também precisa ter um uso articulado das suas informações. E quando ele chega e fala isso para você, a ideia que ele quer repassar é o seguinte, ó, o seu texto ele é dissertativo e argumentativo, então você faz o seguinte, apresenta claramente a sua tese, você tem que realmente deixar ela bem esclarecida, deixar ela bem explícita lá na sua introdução, e a partir dessa tese, o que é que você faz? Seleciona argumentos que a sustentem. Esse é o objetivo. A sua tese vai ser a base do seu texto. Ela, na sua introdução, quando chega o desenvolvimento, o seu corretor para e faz assim, certo? Essa é a posição dessa pessoa, ela está partindo desse princípio. Agora vamos ver os argumentos que sustentam essa posição dessa pessoa. Certo? Ela quer que você pegue esses argumentos e que sejam consistentes e persuasivos, no intuito de quando chegar o seu corretor, ele começar a ler, ele realmente se convencer que aquilo que você está falando realmente faz sentido, porque aquelas suas opiniões apresentadas realmente têm um fundamento. Tá certo? Então articule bem as suas ideias. Não deixe seu texto com um amontoado de ideias, sabe? Aquela coisa sem lógica, o seu parágrafo cheio de informações e ninguém entende nada, tá certo? Então toma muito cuidado nisso. Organize suas ideias, traz argumentos top, consegue fazer isso articulado, tá indo no caminho bem. Tá sendo realmente indo no caminho do duzentão.
os 200 pontos nessa competência 3, tá certo? E o quarto e último tópico que eu trouxe aqui pra gente é alinhamento do seu argumento com o seu ponto de vista, certo? É justamente isso que a gente está falando. A gente tem que ter uma argumentação expressando a sua opinião, mas baseado na sua tese, algo que você jogou lá no início, tá bom? Então seu texto é aquele realmente uma coerência, aquilo, tudo ligado, tudo está ligado. E isso é um ponto muito importante para a próxima competência que a gente vai ver. Ou seja, resumindo essa competência 3, vamos organizar as nossas ideias. Fechou? Organizou suas ideias, conseguiu trazer um argumento consistente e persuasivo para quando seu leitor, seu corretor ver, caraca, essa pessoa realmente trouxe opiniões, apresentou opiniões que realmente tem fundamento, o que ela está falando faz sentido, tá bom? Conseguiu fazer esses 4 pontos, teve muita atenção nesses 4 tópicos que a gente trouxe, com certeza você está indo aos 200 pontos nessa competência 3. Então vamos lá. A outra competência é a competência 4. Né, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tá certo. Lucas, lá no início, quando a gente está falando sobre a competência 3, falou que a questão a nossa redação tá ligada, tá em raciocínio, é muito importante para essa competência. E é realmente muito importante. Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente se basear de como fechar o duzentão nessa competência, tá bom? Nós vamos ver realmente, vamos passar por cada competência, a próxima vai ser a quinta e depois a gente vê na prática. Vamos ver na prática. Tá bom? A gente não vai ficar só na teoria, vamos ver como é que funciona essas competências na prática. Fechou? Então vamos lá aqui, ó. Cuidado com informações desconectadas. É o seguinte, galera, você precisa ter o uso de conectivos. O uso desses conectivos, o uso desses elos vão te ajudar bastante na sua redação. Você chegar, ó, diante disso, desta forma, primeiramente eu penso isso, devidamente penso isso, portanto, então, todos esses elos, eles realmente têm um intuito de deixar as informações conectadas, tá bom? Para quando o seu corretor ler o seu texto, ele pensar, ah, tá certo. Então, nesse momento ele vai falar sobre isso, nesse outro momento ele relaciona isso com algo que ele jogou lá no início, e esses elos conectivos, esses elos coesivos, que a gente chama de coesão, eles vão dar esse significado para você. É realmente uma progressão textual. Você não deixa o seu texto todo jogado, sem aquele texto todo bagunçado. Aí o seu corretor fala assim, ó, você precisa de coesão no seu texto. Você precisa que o seu texto esteja em harmonia com a sua argumentação. Tá bom? É necessário mecanismo linguístico para a construção da sua argumentação, para não deixar nada solto. Então é o seguinte, cuidado com informações desconectadas. Segundo ponto, conectivos adequados. Cuidado para você acabar usando um conectivo muito legal, mas além de você saber o conectivo, você precisa usar como e quando utilizar, tá certo? Tem que ter muito cuidado no contexto que você vai utilizar esse conectivo, porque a partir disso aí, ele pode estar claramente inadequado, o elemento coesivo pode estar inadequado para aquele período, e o seu corretor vai passar, pô, esse conectivo ele poderia ter usado em outro momento, então nesse aspecto, nessa situação, o conectivo está inadequado. Então, tem uma tabelazinha que a gente já disponibilizou no grupo, e a gente possivelmente vai estar disponibilizando na descrição. Olha esse DTzinho que a gente elaborou, olha esses conectivos e tem umas questões, tá bom? Pratica essas questões para ver se você realmente sabe como colocar o seu conectivo, em qual situação aquele conectivo se enquadra, tá bom? A gente não vai estar falando sobre conectivo por conectivo, a gente vai estar utilizando esse TDzinho posteriormente, tá certo? Então olha o TD que está na descrição do vídeo e vamos continuar. Atenção às ambiguidades, tá certo? É justamente relacionado a esse segundo tópico, tá bom? Cuidado para realmente ficar aquele texto ambíguo. Você chega em um momento do seu texto e fala determinada coisa, aí no outro momento do seu texto você acaba falando o contrário que você falou. Começa, inicia trazendo uma argumentação, em outro período você, por meio de um conectivo, você acaba falando justamente o contrário. Aí fica aquele texto ambíguo, ninguém entende o que você está falando. Tá certo? Então realmente preste atenção qual é o seu objetivo. Antes da sua redação você pensa, caraca, quais são os meus argumentos, qual é o meu posicionamento, para justamente evitar essas ambiguidades. Fechou? Organização do seu texto. Eu vou juntar esse quarto tópico com o quinto. Fechou? Coesão e coerência. Galera, é muito importante a organização do seu texto. Vocês viram que a competência 3 já prezava muito por esse quesito da organização das suas ideias. E a competência 4 ela preza muito para a coerência. A sua redação tem uma coerência. A coerência nada mais é, galera, do que um linha de raciocínio. Por quê? Porque na sua redação tudo tem que estar interligado.
realmente tudo tem que estar conectado. Não pode deixar nada solto. Os parágrafos devem estar conectados entre si. Ou seja, então seu primeiro parágrafo de desenvolvimento tem que estar interligado com a sua introdução, que também a sua conclusão deve estar ligado ao desenvolvimento. Tá certo? Tudo tem que estar ligado. E isso estabelece uma linha de raciocínio. Tá bom? É realmente sua redação em linha de raciocínio. É algo que está sendo construído. Tá certo? É uma construção sendo argumentada. Lá no final você, ó, tem essa argumentação, essa é a minha argumentação para esse problema e essa é a minha proposta de solução. Tá certo? Então você chega, tem essa coesão, tem esses conectivos, tá certo? Essa coesão nada mais é que esses conectivos, e por meio desses conectivos, tá certo? Você consegue ter uma coerência. Por meio desses conectivos, a sua redação agora segue uma linha de raciocínio, não deixa nada jogado. Então a coesão vai gerar coerência. Fechou? Tranquilo? Mas eu falei para vocês que é o seguinte, nós estamos trabalhando com texto dissertativo e argumentativo. Então não basta somente a gente trazer argumentos, a gente precisa também trazer uma proposta de intervenção a uma problemática. O Enem não pode ser bem direto de ser um problema tal, ser bem específico já lá no tema, mas sempre ele está sendo direcionado, geralmente ele está sendo direcionado a uma problemática. E isso você vai perceber pelos textos de apoio, tá bom? Então, dessa problemática você tem que dar uma proposta de intervenção que faça sentido, tá bom, galera? Então, vamos falar aqui da competência 5, mas antes vamos fechar o pensamento da competência 4. Então é o seguinte, resumindo, vamos pegar esse último tópico, coesão e coerência. Você trazer conectivos adequados para aquela situação, ter muito cuidado com a ambiguidade, ter muito cuidado realmente se aquela situação é inadequada, tá bom? E para isso a gente tem um TD na descrição no grupo. Então tem a coesão, tem os conectivos adequados, então possivelmente vai ter aquela linha de raciocínio que a gente chama de coerência. Fechou? Então vamos continuar aqui, galera. Competência 5. O que se trata dessa competência? Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. Preste muita atenção. Que respeita os direitos humanos. Então vamos resumir. Realmente aquele nosso resuminho rumo aos 200 pontos nessa competência 5. Vamos lá, vamos abordar essa competência. Tá certo? Então na competência 5, geralmente a gente faz essa proposta de intervenção lá na conclusão, né? E eu garanto que a conclusão, eu pessoalmente, particularmente, eu acredito que é o parágrafo mais importante do seu texto, por ser justamente uma competência exclusivamente para sua conclusão. Tem uma competência para sua conclusão, para sua proposta de intervenção. Tá certo? Então vamos lá. Soluções para as questões abordadas. Em que isso se relaciona ao seguinte: se você falou que no seu argumento que precisa de uma maior participação do governo, na sua proposta de intervenção tem que ter você realmente trazer uma proposta de intervenção de como você pode amenizar essa participação maior do governo, tá certo? Essa participação maior do poder público. Se você argumentou aspecto X, na sua proposta de intervenção você tem que dar uma proposta para esse aspecto X. Você não pode trazer uma argumentação baseada na participação mais da sociedade, e quando chegar na conclusão, lá sobre proposta de intervenção, você trazer uma proposta totalmente diferente da sua argumento. Certo? Então, uma solução para questões abordadas que você abordou lá no seu desenvolvimento, que você trouxe questionamento lá na introdução, fechou? E evitar soluções vagas. Segundo tópico muito importante. Porque é o seguinte, geralmente a gente fica naquela caraca, eu não sei o que fazer, eu não sei uma proposta para esse tema, então a gente vai para conscientização. Vamos para conscientização, vamos para palestras. Conscientização você pode utilizar, tá bom? Você pode utilizar isso, mas é algo muito vago, pode ficar muito vago, uma solução muito vaga. A gente não quer soluções vagas, a gente quer realmente sair do senso comum. Então, galera, quando chegar na competência 5, pode usar a conscientização, tá bom? Não tem nada falando que não pode utilizar, mas tem que ser algo bem estruturado. Tem que ser realmente algo muito interessante, tá certo? Nós não podemos ficar no senso comum. Essas soluções vagas não é o nosso objetivo, tá certo? Então, vamos pegar uma solução baseada no questionamento que a gente trouxe no nosso texto e algo que realmente possa ser aplicável e vá fazer efeito. Fechou? Retomada da tese. Por que essa retomada da tese? Na sua introdução, você abordou os agentes causadores daquele problema, disse a sua tese, trouxe uma estrutura de abertura, uma estratégia de abertura. Você tem que retomar o que você falou no início. Lembra da coerência que a gente falou lá na quarta competência? Tá vendo como tudo é interligado? Algo que você chegou lá na introdução, chega na conclusão, você tem que retomar. Tá bom? Então é só você retomar o seu posicionamento, retomar o princípio que você está partindo na sua redação. Fechou? E o quarto tópico são aquelas perguntinhas. Eu garanto para vocês que 4 perguntinhas te separam para o 200 nessa competência 5. Primeiro, quem deve fazer o que, como e para quê.
o quem justamente o agente, o que ele precisa fazer, e o como é justamente o que a gente acaba esquecendo de falar, e às vezes algumas pessoas até confundem com o que. Tá certo, galera? É o seguinte, imagina que você está na sua empresa, tá bom? Você já está estagiando, aí você chega para o seu patrão e diz o seguinte, ó, a gente tem um problema na nossa empresa e a gente precisa ganhar mais dinheiro. Então, a gente, a organização X, a gente precisa ganhar mais dinheiro. A gente precisa alavancar fundos para a gente aumentar o nosso capital. Então é isso o que você tem que fazer. O seu patrão já sabe que ele precisa ter lucro, que ele precisa realmente gerar riqueza para pagar os seus funcionários e a empresa continuar rodando. Isso ele já sabe, mas diz para ele como. Qual é essa proposta de solução que você tem que dar para ele realmente ter um maior lucro? Tá vendo que uma proposta você precisa falar o como, o por meio que essa pessoa vai fazer, como é que ela vai fazer, como é que ela vai fazer essa ação que você está propondo. Certo? É muito importante. O para quê? Justamente a finalidade. E essas quatro perguntinhas tem que ter um detalhamento. Certo? Não adianta nada você estar essas quatro perguntinhas e responder assim na lata. Pá, é isso, isso e isso. Não é esse o objetivo, não é esse o nosso objetivo. Tá bom? A gente realmente quer trazer algo bem, tem que ter um detalhamento maior. Tá certo? E é justamente o tópico que a gente colocou nessas perguntas e ressaltou mais uma vez esse detalhamento no quinto e último tópico. Tá bom? Então realmente é preciso você ter um maior detalhamento sobre isso. Tá certo? Mas sem mais delongas, galera, a gente tem que fazer esse resuminho. A gente tinha que fazer esse resuminho para quando chegar assim. E aí, como é que eu posso fazer isso na minha redação? Agora é hora da prática. Como é que eu faço isso? E aí, como é que eu abordo essas três competências na minha redação? Então é o seguinte, galera. Agora, a partir de agora, a gente vai corrigir uma redação. Então, eu e você, nós vamos se colocar na posição de corretores e vamos corrigir uma redação. Uma redação em 2018, do tema de 2018. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que funcionou essa redação, como é que essa pessoa abordou essa redação. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos a partir de agora da introdução. O tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos lá, vamos primeiro ler aqui essa introdução. O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Show, ponto final. Agora vamos analisar essa introdução que essa pessoa fez. Tá bom? A introdução se baseia nessa parte de azul, se baseia na estratégia de abertura. É simplesmente um fato. Tá bom? A gente já sabe disso. Ele começou a redação dele fazendo uma afirmação. Você pode começar fazendo uma citação, uma alusão histórica, isso varia de pessoa para pessoa. Nesse caso, fez fazendo uma simples afirmação, um simples fato, e isso não é a posição dele, tá certo? Aí ele fala assim, no entanto, ó, a gente marcou em rosa termos que ele usa para realmente, lembra da competência 4, aqueles elos coesivos que precisam disso para dar uma coerência para sua redação. Então esses três pontos, esses três termos em que estão mais rosa, mas nesse termo uma tonalidade mais rosa, são justamente termos que dá aquela progressão textual. Realmente tem aquela progressão de ideia dessa pessoa. Então, nesse segundo ponto, no entanto, aí começa a falar: a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Agora ele está contextualizando esse problema. Começou falando, dando um fato, e agora a contextualização. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Ponto final. Até aqui, nada de tese. Um fato sobre aquilo, primeira frase. E até aqui a gente fez uma contextualização, porque isso é um problema para a sociedade, tá certo? Mas a partir de agora vem a tese. Agora sim vem a tese. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Ou seja, primeiro a gente, ó, essa parte amarela é aí onde ele começa a dar a tese dele. Mas eu destaquei 2 pontos em vermelho. Por que esses 2 pontos em destaque são em vermelho? Negligência por parte do governo é o primeiro agente causador desse problema que essa pessoa trouxe. E a forte mentalidade individualista dos empresários, segundo o argumento. Tá certo? Então, possivelmente a negligência por parte do governo vai ser o primeiro argumento para o primeiro desenvolvimento, tá certo? E um segundo parágrafo de desenvolvimento para pegar esse segundo agente. Fechou? Então, agente causador do problema, negligência por parte do governo, desenvolvimento 1. Mentalidade individualista dos empresários, desenvolvimento 2. Então vamos lá.
A gente destacou aqui a tese, estratégia de abertura, contextualização e tese. Fechou, perfeito. Introdução tá ok até aqui. Tá bom? Então, vamos para a competência 3. Perdão, vamos para o desenvolvimento. Tá certo? Então, vamos lá. O desenvolvimento dessa pessoa. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Ponto final. Show. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. E, entretanto, isso não ocorre no Brasil. Ponto final. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Desta forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Como é que funcionou isso aqui, galera? Ó, vamos analisar. Em primeiro lugar, show. A partir de agora ele fala assim, ó. Baseado naquela minha tese, baseado na minha introdução, em primeiro lugar eu penso nesse primeiro argumento. E olha aqui, ó, a ausência de medidas governamentais, justamente o primeiro argumento que ele trouxe lá no desenvolvimento, primeiro agente causador, tá bom? Então a gente realmente está seguindo a mesma linha de raciocínio dessa pessoa. Então vamos lá, essa primeira frase que ele traz a gente chama de tópico frasal. Que é isso? Nada mais é do que, nesse primeiro lugar, até redes, ele chega e fala assim, ó. Nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou abordar a ausência de medidas governamentais. Então, a partir desse parágrafo, eu vou desenvolver aquele meu argumento que eu disse lá na introdução, que eu trouxe que ele era um problema. E agora eu vou dizer para você realmente porque ele é um problema. Agora eu vou desenvolver aquele agente causador, tá bom? Ele traz um repertório de Thomas Hobbes muito incrível, mas além ele vai além. A gente viu que a competência 2 preza muito a questão do repertório, mas ele analisa esse repertório. Não é simplesmente você trazer o repertório não é argumento. Repertório é um reforço para sua argumentação, tá bom? É porque você chega para uma pessoa e fala assim, ó, devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários. Show, essa é a sua opinião, tá bom? Mas fala o seguinte, ó, eu também trouxe um reforço. Thomas Hobbes, ele falou que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Então, algo que eu estou falando não é minha opinião para opinião. Thomas Hobbes, certo? Esse grande pensador conhecido mundialmente tem o mesmo intuito que eu. Tá seguindo a mesma linha de raciocínio, a minha mesma vertente. Fechou? Então vamos lá. Aí dessa forma, ao fim, olha aí, tá vendo? Ó? Dessa forma, entretanto, em primeiro lugar, todos esses termos seguem uma progressão textual, para não deixar nada solto. E imagina ler sem ele. Tenta fazer esse teste. Ler sem esses termos em rosa, para ver como é que fica o texto. Fica algo bem bagunçado. Tá bom? Então, esses termos agora estão realmente progredindo o texto, deixando um texto realmente com uma coerência, deixando ele com sentido. Tá bom? Então, dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Fechou perfeitamente o primeiro parágrafo de desenvolvimento da argumentação dele. Então, vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento aqui, ó. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também podem ser apontados como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal e o entendimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população, em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Ponto final. Vamos analisar aqui, galera. Ó. Vamos aqui ver tudo bem colorido para destacar os pontos principais desse segundo parágrafo de desenvolvimento. Olha, de novo tópico frasal, mas olha assim, destaque ao outro sim. O outro sim tem o mesmo sentido de além disso, tá bom? Ademais, porque ele fala assim, ó, em primeiro lugar, eu vou falar sobre isso, mas além daquele pensamento, além daquilo, eu também penso que o busco pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontado como responsável pelo problema. Justamente o segundo agente que a gente viu lá na tese. Fechou? Aí ele fala o seguinte, ó, de acordo com o pensamento marxista, outro repertório, e ele analisa esse repertório. Tá vendo essa parte em vermelha depois? Tá vendo que está sendo abordado com o tópico frasal, o ganho pessoal acima de tudo, tá bom? Realmente aquele interesse individual. E ele fala o seguinte, tem esse repertório do pensamento marxista e ele analisa ele, traz em comparação ao argumento dele, tá bom? Aí ele fecha fazendo isso aqui, ó, desse modo, olha aí, outro elo,
outro momento de conectivo aqui. Aí ele fala assim, ó: a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Então, a partir de agora, ele fala o seguinte, ó: show, olha isso aqui. Trouxe esse argumento, falei do interesse individual. E ele aqui já dá um spoiler, digamos assim, uma breve de como vai ser a conclusão dele. Ele fala assim: a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo. Ou seja, começa a dar um assunto breve para um propósito de intervenção. Tá bom? Então, só resumindo, trouxe um desenvolvimento muito legal. Competência 3 tá ok, competência 4 tá ok. Então, vamos ver a competência 5. Conclusão: abordou o interesse, abordou também a questão da negligência governamental. Então vamos ver o seguinte, vamos ver a conclusão dele. Conclusão dele, mas antes eu queria fazer essa análise de vocês. Somente ressaltar. Como é que eu ganho meu corretor de uma vez por todas, Lucas? É o seguinte, trouxe o repertório, show. Esse repertório é um reforço. Analisou o repertório, vamos fazer um argumento massa, tá certo? Na opinião para opinião não vai valer muita coisa. Traz um repertório para servir como reforço para o seu argumento, para a sua análise. Tranquilo? Então ganhe o seu corretor de uma vez por todas, fazendo isso aqui no seu desenvolvimento. E eu garanto que o seu corretor vai ficar igualzinho essa menina no slide. Ele vai ficar muito feliz por você ter conseguido fazer isso. Ele vai ficar, realmente vai se arrepiar todo. Então, vamos mais delongas, vamos para a conclusão. Tá certo? A conclusão dele vai fazer da seguinte forma: infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é o grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população, através da criação de leis que proíbam a venda de dados aos usuários, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Além disso, a sociedade, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações, por meio de boicotes e campanhas de mobilização, para que os empresários sintam-se impressionados pela população e serem obrigados a abandonar a prática. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Uou, incrível, galera. Incrível. Vamos destacar aqui. Olha o seguinte. Infere-se, portanto, ou já começa concluindo. Então, portanto, agora ele vem para fechar o pensamento. Nessa primeira frase, ele realmente dá uma retomada. Eu lembro daquele ponto que a gente falou, retomada da tese, é justamente para retomar o que ele falou no texto, a retomar a abordagem que ele estava dando, assegurar a privacidade, liberdade de escolha. Ele fala o seguinte, ó: sendo assim, aí agora ele fala o que, tá vendo? Ó, lá aqui embaixo tem um scriptzinho de código que cada coisa significa, tá bom? Então você pode estar dando uma pescada sobre isso. Então, o governo federal, show, mas ele traz um detalhamento agora, ó, como instância máxima de administração executiva. Show. Agora ele fala o seguinte, tá vendo esse deve, tá vendo esses elementos rosa? Você pode utilizar no seu texto, tá bom? Ele é muito importante, porque assim você vai começar a progredir a sua proposta de intervenção, tá bom? Aí fala assim, ó: deve atuar em fator da população, o como, tá bom? Perdão, esse azul mais escuro é justamente o que, tá certo? É o que ele deve fazer através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. Vocês vão perceber que ele trouxe duas propostas de intervenção. Tá bom, trouxe duas propostas de intervenção, mas geralmente a gente traz uma totalmente detalhada. Nesse caso, vocês podem ver que ele trouxe as duas detalhadas, tá bom? Mas o seu corretor, caso você queira deixar uma como bônus, não vai ter problema, tá bom? Uma proposta totalmente detalhada e outra como bônus, porque vocês viram realmente tem dois agentes causadores. Nem sempre uma proposta vai solucionar os dois. Então, nesse caso, ele trouxe duas propostas de intervenção para aqueles dois agentes. Mas no caso você pode somente detalhar uma, trazer uma totalmente com quem, o que, como é a finalidade de detalhamento e deixar uma como bônus, tá certo? Seu corretor pode ficar tranquilo que seu corretor vai prezar para aquela mais detalhada. Fechou? Aí fala assim, ó: a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Tá certo? A fim de que as presas e tal, essa é a finalidade. O para que você está fazendo isso. Fechou? Então essa é a primeira proposta de intervenção. Aí na segunda ele fala assim: além disso, ou seja, agora a gente vai entrar na outra proposta e fala assim: show, a sociedade, o quem, como um conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, show, tá detalhando. Show, aí vai o seguinte, ó: deve, presta muita atenção nesses termos. Além disso, como, deve, o meio de, sendo assim, faz um grande diferença, um diferencial enorme. Você tenta ler sem esses termos, galera, para vocês perceberem que vai ser frase por cima de frase e não vai ficar nada legível, vai ficar tudo confuso. Aí fala assim, ó: por meio de boicotes e campanhas de mobilização,
Show, certo, incrível, tá falando como é que ele pode fazer isso, o como, tá bom? Eu falo o seguinte, para que empresários sintam-se impressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática, certo? Finalidade. Show, duas propostas de intervenções incríveis, competência 5 do Isentão. Aí ele fecha assim, ó. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Você tem que ter muito cuidado na hora de você fazer essa última frase, tá bom? Essa citação no final. No caso, ficou muito bem estruturado, tá bom? Então não teve problema, mas você tem que estar muito atento, porque essa última frase tem que ter a ver com o seu argumento que você desenvolveu, tem que ter muito a ver com a sua conclusão e conseguir fazer isso perfeito. Duas competências totalmente detalhadas, incrível, duzentão da competência 5. Fechou? Tem dúvidas, curtiu o vídeo, indica para um amigo, deixa o like. E tem dúvida, galera? Pode deixar aí no chat, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Fechou? Tranquilo? É isso, a gente fica por aqui. Depois a gente vai trazer mais vídeos de como a gente vai conseguir ficar no 1000 no Enem, tá certo? Fechar isso então nas 5 competências. Garanto para vocês com 1000 não é utopia. A gente está engateando ainda, estamos realmente crescendo, estamos evoluindo nosso pensamento. Teve alguma dúvida, pode deixar no chat. E é isso, galera. A gente fica por aqui e até uma próxima. Vem pro Ideia, que é sucesso.